O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao apresentador Ratinho, exibida na noite da última sexta-feira. Iniciando com o assunto do momento, a pandemia, Bolsonaro lembrou que seu governo vem se preparando há um bom tempo e agora chegou o momento de dificuldade. Bolsonaro lembrou: o primeiro caso no Brasil ocorreu em fevereiro. Até lá, estávamos esperando. O grande sinal de alerta para nós foi quando fomos buscar os brasileiros que estavam na China. Uma operação de guerra. Ali, acendeu o sinal amarelo e percebemos: nós vamos passar por isso. A missão é não levar ao pânico, à histeria. Bolsonaro apontou as principais preocupações do governo: alongar a curva de contaminação para garantir o acesso aos serviços públicos de saúde aos que forem afetados e acalmar a população. O presidente disse: eu sou chefe de Estado, tenho que dar exemplo. Não posso ficar escondido ali com atendimento médico VIP de primeira e deixar o povão para lá. Tenho que estar ao lado do povo brasileiro. Questionado sobre as manifestações ocorridas no dia 15, quando foi à frente do Palácio do Planalto para cumprimentar cidadãos, Bolsonaro lembrou que antes da manifestação sugeriu em pronunciamento em rede nacional que ela fosse adiada. Quando o povo decidiu ir às ruas assim mesmo e, ao fim da manifestação, foi ao palácio, ele foi até lá e os cumprimentou. Bolsonaro lembrou que 2 dias antes tinha tido um resultado negativo e afirmou: eu não contaminei ninguém. E apontou: eu tenho que mostrar que estou do lado do povo. Eles me ouvem, mas eu não mando neles. Bolsonaro garantiu que as Forças Armadas estão prontas para ajudar a população. O presidente lembrou que as Forças Armadas têm comando coordenado e já estão prontas para ações como distribuição de alimentos, garantia da segurança e possivelmente operações de garantia da lei e da ordem. Bolsonaro disse: como sempre, as Forças Armadas já estão preparadas para atender ao anseio popular. Sobre os pedidos de fechamento de fronteira, Bolsonaro lembrou que não é possível impedir toda a circulação em um país com 17 mil quilômetros de fronteiras. Questionado sobre o que o governo tem feito para baixar preços durante a quarentena, Bolsonaro exemplificou com os preços dos combustíveis, apontando que os preços nas refinarias vêm caindo constantemente, mas a queda não chega ao preço nas bombas. A minha política é do governo federal. Os demais entes é que devem dar a satisfação de por que o combustível não está baixando. Bolsonaro também falou que seu governo zerou os impostos sobre os produtos de interesse no combate à pandemia. Bolsonaro apontou que as perdas econômicas e o aumento do desemprego são inevitáveis. O presidente lembrou que seu governo está se esforçando para ajudar os empresários a manter empregos, inclusive dos trabalhadores informais. Exemplificando com o setor de hotéis e restaurantes, Bolsonaro lembrou que são 6 milhões de trabalhadores e agora, com a pandemia, não há turistas. Não somos nós. O mundo todo está sofrendo, disse o presidente. Presidente, eu vou repetir uma declaração feita pelo ministro da Saúde agora há pouco na conferência, para poder fazer minha pergunta. Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar. Nós temos aí 30 dias para que a gente resista razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. Aí o senhor fala que o colapso, que precisa ter um plano, ter ordem judicial, etc. Eu pergunto, no entendimento do governo, o que é esse colapso, até onde se estende e o que realmente vai acontecer à medida em que o senhor não concorda com essas medidas de restrições tomadas pelos governadores, mas que outros países têm conseguido conter o avanço do coronavírus através dessas medidas restritivas, como a China, por exemplo. Vamos lá. Primeiro eu estava explicando para eles o que é colapso. Tem gente que não sabe, usa a palavra colapso. Teve gente que falou para mim: mas o SUS não é sempre um colapso? Gente que diminui o sistema de saúde. Não, não é não.
Sistema com tumulto, sistema com emergências superlotadas, eles têm no mundo inteiro e são pontos de problema da dinâmica da sociedade. Nós temos um sistema forte, nós temos um sistema com capilaridade nacional, nós temos 46 mil equipes de saúde da família, que cada uma cobre 3 mil pessoas, só ali nós temos quase 170 milhões de pessoas atendidas. Nós temos muitas forças. Se nós não fizéssemos nada, se nós não aumentássemos a nossa capacidade instalada, se nós ficássemos parados, olhando, nós teríamos um mega problema, porque esse sistema, do jeito que ele vem, sem fazer nada, você colhe um colapso. O nosso sistema ainda aguentaria, mesmo com a capacidade instalada normal, por volta de 30 dias. A Itália, que tem um sistema de primeiro mundo, muito bom, muito organizado, mas pela característica de ter uma população extremamente idosa, o tempo que ela suportou foi muito baixo. Nós temos alguns estados que nos preocupam mais. O Rio Grande do Sul é o nosso estado com a maior faixa etária. Nós temos a região amazônica, que praticamente não temos caso, e que é a nossa população mais jovem. Nós somos um continente, nós não podemos ter uma receita de bolo única para o Brasil. Nós vamos olhar, às vezes você para um pouco uma região, solta um pouco, abre aqui. O que não pode é fazer isso descoordenado, porque colapso ele pode acontecer não só por causa da saúde. Eu vi algumas medidas de governadores fechando estradas, como se o estado vizinho fosse o problema, que de repente paralisou a produção de oxigênio da fábrica que eu tenho, que vai ser o item que eu mais vou ter que garantir para poder prolongar o sistema. Então, nesse sentido, se não fizermos nada, continuarmos a 100 km por hora, toda a nossa sociedade a vapor, todo mundo fazendo as coisas desnecessárias ou não essenciais nesse momento, nós teremos um grande problema. O difícil é, e nós estamos fazendo isso, o que é essencial? Essencial é alimento. Se fechar tudo, como é que as pessoas vão se alimentar? Cloro para pôr na água no Brasil inteiro tem que ser colocado. Como fazer a movimentação dos medicamentos? Como fazer com que o trabalhador numa grande cidade, da unidade de saúde, saia da comunidade, chega no hospital, se ele depende do transporte público? Fecha o transporte público e não chega ninguém, eu tenho um colapso por falta de trabalhador. Essas decisões de interromper ou fechar são muito fáceis de ser feitas. Elas precisam ser muito precisas, muito pensadas e muito organizadas. Ainda há tempo das pessoas pensarem nas consequências desses atos. No nível federal, nós estamos pensando e tomando com todo cuidado. Se não fizer nada, chega nesse ponto. Se trabalharmos duro, nós estamos ampliando, todas as cidades estão informando, ampliei número de leitos, ampliei número de CTI, ativei um hospital, ativei ala, coisa que a Itália não teve tempo de fazer, ela já pegou isso instalado. Então, nós vamos ampliando semana a semana, nosso sistema pode inflar, ele pode crescer, nós temos espaço para crescer, mas nós temos que fazer isso garantindo equipamentos, luvas, equipamentos de proteção industrial, num mundo que está todo mundo comprando. Isso é uma coisa que nos preocupa. Então nós estamos achando as alternativas, inclusive dentro do parque industrial brasileiro. Coisas que não produzíamos e que agora, com o esforço dessa mesma indústria que estava aqui, vamos dobrar, triplicar a produção de ventiladores. Se conseguirmos, dentro de 3 semanas temos o número de ventiladores necessários para atravessá-la inteira. Então, se a China nos abastece com um pouco, já temos mais um tanto. Não é colapso definido que vai ser um colapso. É um quadro que nós temos que saber como enfrentar, aonde enfrentar. Adianta abrir leito de CTI agora em locais que nem tem caso em transmissão? Será que teremos uma epidemia em paralelo em todos os estados? Será que as medidas nos estados, nas cidades menores que conseguem paralisar mais, as cidades menores não podem ser o grande refúgio dos idosos?
Tudo isso está no nosso cenário. Agora, pensar uma frase e falar assim, essa é a manchete do dia, aí não. É um cenário, nós podemos ter vários graus de problemas e vamos monitorá-los diuturnamente e trabalhar com todos, com os secretários municipais, estaduais, médicos, todo o pessoal de saúde, para que não tenhamos um colapso, como eventualmente você pensou a frase que foi dita por mim. É porque o senhor chegou a dizer há pouco que todos já estamos na situação de transmissão sustentada. Isso. Eu queria que o senhor explicasse melhor, porque a impressão que dá é que a gente já está na beira desse abismo do colapso. Calma. Nós temos estados que têm casos, por exemplo, meu Mato Grosso do Sul, parece que tem 9 casos. Lá tem 2,5 milhões de habitantes. Lá você tem uma cidade, Campo Grande, que é mais fortalecida. Vou falar de um que eu conheço. Todos os casos com nexo. Aquilo é uma realidade. Aí nós temos São Paulo, com uma curva mais à frente. Nós temos óbitos em São Paulo. Aí você olha e fala assim, mas é um hospital de um plano de saúde que vendia plano só para idoso. Ou seja, concentrado dentro de um único local. É lógico que ele vai ter mais problema. Então a gente tem que saber isolar um problema pontual de um problema difuso. Agora, se cada um no Brasil começar a olhar e falar, São Paulo está tendo muita morte, fecha tudo para São Paulo. São Paulo é meu grande centro de logística de medicamento, de gás e de máscara, de tudo. Eu não tenho como chegar e falar assim, vamos tocar isso em vários estados sem contar com a integridade. Então eu acho que está na hora dos brasileiros entenderem o seguinte, nós brasileiros estamos todos dentro do mesmo barco. A fronteira interestadual é uma mera convenção que nós fizemos. Nós vamos ter que nos atender mutuamente. Se para que isso seja explicitado, eu tenho que dizer que temos transmissão sustentada no Brasil, eu vou dizer, para que eles entendam que não é regional. A regionalidade para nós é um mero desenho administrativo para que a gente possa conduzir esse país dentro de uma lógica agora de unidade nacional e não dentro de uma lógica fragmentada que pode interromper cadeias de abastecimento que nos são muito preciosas. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.